Começa agora pela TV Tucuju, canal 24, mais um Bronca na Mesa neste sábado, 6 de dezembro. Boa tarde, Belaí. Boa tarde, Jardim. Boa tarde, telespectadores. É sempre um prazer contar com a sua audiência todos os sábados aqui pela TV Tucuju, canal 24, afiliada da Rede TV no Amapá. O nosso convidado de hoje é o juiz federal João Bosco Soares. É um prazer contar com a sua presença, doutor. Prazer, Belaí. Prazer, Jardim, estar aqui no programa de tanta audiência. Os temas de hoje serão... Temas abordados hoje serão... Nós temos aqui trânsito, a violência no trânsito, um problema sério no Amapá. Temos também a gasolina, o preço da gasolina, que a cada reajuste gera reclamações aí por parte dos usuários. Temos também a questão da moradia na área da Infraero. Também a instalação da Advocacia da União, a implantação dessa advocacia que vai proporcionar advogados de graça para causas contra órgãos federais. E também o saneamento, tanto no Amapá, tanto em Macapá quanto no município de Santana, segundo maior município do estado. Daqui a pouco também a gente fala sobre o município de Santana. A Justiça Federal do Amapá determinou que a Prefeitura de Santana, cidade vizinha de Macapá, e a Estatal de Água do Estado termine de construir e faça funcionar em 180 dias o novo sistema coletor de esgoto da cidade. Mas todos esses temas e essas discussões que vamos travar aqui, é claro, com a sua participação, após o nosso intervalo comercial. Nova Veste Leve, lhe cuidando mesmo. Loja Nova Veste Leve, tendências da moda para o Natal. É vestir bem e ser bem visto. Compre uma calça e ganhe outra. Compre uma blusa e ganhe outra. Compre uma camisa e ganhe outra. Qualquer peça, compre uma e ganhe outra. O poder do Natal na sua mão. Saiba economizar na hora de comprar. A Nova Veste Leve é o lugar. Nova Veste Leve, centro de ofertas. A dedicação a você. Nova Veste Leve, Cândido Mendes, Compadre Júlio, Centro. Pessoas especiais merecem sempre o melhor. Por isso, os produtos ideais para você e o seu bebê você encontra na Baby Center. Diversas marcas de calçados e brinquedos, materiais de higiene e enxoval completo para bebês e gestantes. Para ocasiões especiais, roupas sociais, infantis e fantasias. Tranquilidade, confiança e qualidade para a sua família é na Baby Center. Baby Center Shop. Aqui tem tudo para o seu bebê e mais barato. Avenida Padre Júlio com São José, Centro. Você procura segurança, economia e qualidade de vida? Então venha para Renascer Ama Vida, o plano de assistência que você e sua família precisavam, com os mais diversos segmentos em odontologia, laboratório, farmácia, fisioterapia, equipamentos, direito e outros serviços. Estamos há mais de 8 anos no mercado. Receba bem um de nossos promotores. Renascer Ama Vida, seu plano para o futuro. Avenida Duque de Caxias, 269 Centro, atrás do Hospital Geral. Fone 3222-1489. Atenção! Notícia urgente! Devido à crise financeira mundial, a Mix Calçados baixa ainda mais seus preços. Confira as ofertas. Sandália Nicole Melissa, R$ 9,90. Tênis feminino a partir de R$ 29,90. Chuteira Mix Adulto, R$ 29,90. Sandália Adulto, R$ 10,00. Sapatênis Infantil, R$ 29,90. Sapatênis Adulto, R$ 39,90. Na Mix Calçados não tem crise que aguente, porque aqui é barato de verdade. Mix Calçados São José com Cora de Carvalho Centro. Vem aí, o segundo Festival de Prêmios do Sindijó, dia 14 de dezembro às 18 horas, com transmissão ao vivo pela TV Tucuju, canal 24. Com apenas R$10 você poderá ganhar um automóvel Gol geração 4 0 km, 4 motos Honda 0 km, Bros, Titan, Fan e Bis. Comprando sua cartela até o dia 13 de dezembro, você concorre a R$1.000 em dinheiro vivo. Promoção Sindijó. Participe e boa sorte! Aproveite as promoções da Amazônia Casa e Construção para você construir ou reformar. Só na Amazônia Casa e Construção você encontra novidades como pias coloridas, que estão fazendo o maior sucesso, e bitoneiras. Vai reformar? Pintura. Temos grande estoque de tintas e materiais, além de ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, vasos, pias e muito mais. Amazônia Casa e Construção, Rua Cícero Marques de Souza, 2442 Novo Horizonte. Fone 3251-5811.
Doutor, hoje eu quero abordar, junto com o meu companheiro de bancada, José Marques Jardim, também com o telespectador, infelizmente, é algo que nos perturba muito aqui no estado do Amapá. Até porque o número de casos, infelizmente, também incomoda não só o Amapá, mas as autoridades, que diga o juiz Marconi Marinho Pimenta, o senhor mesmo que foi às ruas, junto com o juiz Marconi Marinho Pimenta e outras autoridades, para combater essa violência no trânsito de Macapá. O que deve ser essa violência, e até que essa campanha que os senhores desenvolveram, ela reduziu significativamente o número de violência. Eu quero saber o que está sendo planejado para coibir, pelo menos que 80% o número de casos registrados de acidente no Amapá, geralmente com vítimas fatais. Olha, a gente lamenta muito, né, os óbitos que ocorrem, né? Mas o fato é que houve algum avanço, viu, Belair? Porque em 2006 faleceram no trânsito de Macapá 126 pessoas. Em 2007 esse número de óbitos caiu para 101 óbitos no trânsito. E nesse ano o número está aí em cerca de 80 vítimas fatais até a presente data. O que significa que nesse ano haverá também uma redução em relação a 2006. Né? Com relação a 2006, uma redução significativa. Né? Se bem que naquele período que os senhores estavam desenvolvendo a campanha, estava mais presente, tanto o senhor como outras autoridades, houve uma redução, pelo menos até o meio do ano, de quase 50% o número de casos. Foi mais trazido por aquela campanha educativa, né? Não tenha dúvida. Essa campanha educativa e com alguns paliativos do município, adotados pelo município do Macapá, por exemplo, como a colocação dos tachões junto ali a algumas faixas de pedestre, né? Colocou um pouquinho mais de guardas municipais nas ruas, a PM saiu um pouco mais às ruas, começou a haver um pouco mais de blitz, né? Esses paliativos realmente surtiram efeito. Agora, o que chama a atenção é que a sociedade ela reagiu, né, Belair, né, Jardim? A sociedade ela comprou essa briga no sentido positivo de colaborar para reduzir esses índices alarmantes. Eu acho que nós temos que ter orgulho hoje, viu, Belair, viu, Jardim, de morar em uma cidade onde mais de 80% dos veículos param na faixa de pedestre. Não é qualquer cidade do Brasil que faz isso, não. Você vai em Belém, por exemplo, os veículos automotores, eles não param na faixa de pedestre, ou seja, não se respeita o pedestre, que é o lado mais frágil dessa relação do trânsito. Você está dizendo que essa situação, esse quadro melhorou no estado com relação ao respeito à faixa? A sociedade ela está dando a sua cota de forma significativa, e nós temos que ter orgulho de morar em uma cidade onde quem vem aqui e é de fora, não é, observa que os automóveis param na faixa de pedestre. Você vai, por exemplo, a Goiânia, não ocorre isso. Você vai a Belém, não ocorre isso. Você vai a Cuiabá, não ocorre isso. Em muitas capitais não ocorre isso. Brasília é um bom exemplo. Brasília, a faixa de pedestre é respeitada pelos condutores de veículo automotor. Desculpe lhe cortar, doutor, parece que está havendo assim uma reeducação do motorista, do nosso motorista. Muito embora ainda haja, logicamente, um ou outro que não obedeça os sinais, né? Os sinais de trânsito, os sinais de solo, mas de fato, a maioria dos cruzamentos já tive a oportunidade de testemunhar todos os dias. Né? É verdade. É muito importante, né, Jardim, que as pessoas façam a sua parte, diminuindo a velocidade. Por exemplo, eu não consigo conceber que numa cidade como Macapá alguém ande a mais de 40 por hora, mais de 50 por hora. É um absurdo alguém andar. Se alguém está andando a 60 km por hora aqui no centro da cidade ou nas imediações, é uma velocidade em que ele pode atropelar alguém e matar, não é? Então não há razão para que as pessoas andem acima de 40 km por hora, 50 km, que devagar também se vai longe. Até porque em Macapá, para qualquer ponto que você vá, saindo do centro comercial, saindo de qualquer bairro de Macapá, você não leva mais do que 15 minutos para chegar ao destino final. É verdade. Falando em destino, doutor, eu queria que o senhor acompanhasse essa imagem que nós vamos mostrar agora, que infelizmente é uma imagem que nos choca, mas ao mesmo tempo nos preocupa. Mas eu queria que o senhor pudesse ver esse caso dessa criança de 4 anos que foi atropelada na quinta-feira. Não sei se o senhor assistiu o programa Bronca Pesada, mas eu queria que o senhor desse uma olhadinha
para que o senhor tivesse noção. É aqui no bairro do Congós. Se bem que a gente está mostrando esse caso aí, só para que sirva de alerta aos pais que a criança de 4 anos atravessava sozinho uma rua movimentada, com bastante fluxo de veículos, né? Que é preocupante. Uma rua que foi conhecida graças a esses trabalhos realizados aí pelo governo federal e Prefeitura Municipal de Macapá, reduziu significativamente o número de mortes, porque ele foi urbanizado, foi colocado um ponto para que você pudesse ter abrigo do outro lado da avenida. Mas mesmo assim, como se trata de um bairro que é residencial, a velocidade, como o senhor disse, ainda é preocupante, porque o motoqueiro, de acordo com o que a gente recebeu de informações, ele vinha numa velocidade muito grande, principalmente carregando 3 botijas de gás, que fica difícil ele reduzir ou frear àquela altura do campeonato. Apesar da carga, né? Eu só quero frisar, Belair, viu, Jardim, que o excesso de velocidade em determinadas circunstâncias pode caracterizar, inclusive, homicídio doloso, no caso da vítima ser atingida com fatalidade, e a pessoa pode ir para o tribunal do júri. Eu não tenho dúvida que nós precisamos parar para fazer algumas reflexões no Ministério Público, na Justiça, não é? Para que haja esse tipo de atuação. Falando em crime doloso, eu queria que o senhor explicasse para a gente, para que as pessoas que entendam, se você for pego embriagada sob efeito de álcool, qual é a penalidade que o camarada sofre ao se envolver num acidente, se caso ele esteja embriagado? Bom, o Código ele estabelece, né, a penalidade, né, e o sujeito pode, inclusive, eu não me lembro precisamente a pena, né? Precisamente não me recordo agora, mas o sujeito pode ser detido, inclusive em flagrante. Ele pode ser preso em flagrante e ele vai responder pela ação, pelo delito, no aspecto criminal, se for pego com uma dosagem acima do que estipula a legislação, que é 0,06 miligramas por litro de sangue. De forma que a legislação está bastante rigorosa, mas ela atende, né, Belair, um clamor social, que a sociedade como um todo apoiou o advento da lei seca. É obrigado o condutor, o infrator, fazer o teste do bafômetro ou o teste do hemograma, doutor? Olha, eu quero dizer o seguinte, como meio de prova, o bafômetro não é o único meio. Você pode fazer exames clínicos, e de forma que com esses exames clínicos você pode atestar que a pessoa está visivelmente embriagada. Uma declaração de um policial, né, declarando no auto de infração que a pessoa está em completo estado de embriaguez, né, ela tem fé pública, ela goza de fé pública e tem a presunção de veracidade. Sem ter necessidade de um teste clínico. Sem ter necessidade sequer do teste clínico, do bafômetro, né? À medida que o condutor, infrator... Eu quero dizer que por testemunha você pode comprovar o estado de embriaguez da pessoa naquele instante do flagrante, né, para fins penais. À medida que o condutor se recusa a fazer o exame, a autoridade policial, naquele instante, pode ouvir uma testemunha, declarar e assinar ali naquele instante, e a partir daquele momento está confirmado ali o crime, né? Não tenha dúvida, não é? Agora, um caso interessante, Belair e doutor João Bosco, há umas 2 semanas eu lia uma reportagem onde o magistrado, se eu não me engano, de Minas Gerais, deu um parecer favorável ao motoqueiro que foi abordado em uma fiscalização de trânsito e constatado, né, uma dosagem alcoólica, só que ele não estava naquele grau de embriaguez, o que foi atestado no bafômetro, porque a lei ela estipula, ela não deixa nem limite, praticamente não deixa limite para se consumir álcool. Qualquer coisa, qualquer ml, qualquer miligrama, você já é considerado embriagado. E esse magistrado foi de encontro a isso, alegando que um copo de cerveja ou 2 copos de cerveja não é suficiente para embriagar ninguém, e mandou que fosse devolvido a carteira
de habilitação desse motoqueiro e se colocado lá a questão dos pontos, acrescentados os pontos, retirados os pontos da carteira dele, que se fosse perdoada essa situação. Nesse tipo de caso, doutor, um copo como colocou o magistrado, um copo de cerveja, 2 copos de cerveja, seria suficiente para embriagar uma pessoa? Essa lei ela é muito rígida ou o quê? Olha, a jurisprudência, ela tende a flexibilizar, digamos assim, né, muitas vezes o rigor da legislação. Então, todo aquele rigor que há na lei seca, certamente será amputado pelo judiciário. Eu tenho visto uma corrente que defende que o sujeito só caracteriza o crime se ele estiver sob a influência do álcool, ou seja, se aquela quantidade que ele ingeriu influenciou, não é, na sua conduta enquanto está dirigindo o veículo, ou seja, se ele está praticando barbeiragens, andando em excesso de velocidade, andando na contramão, ou seja, ele tem que estar sob a influência do álcool, não é? Porque se o sujeito está andando em excesso de velocidade, é um indicativo de que ele está sob essa influência. Se ele está cometendo barbeiragens, fazendo zigue-zague, é um indicativo. Então, eu creio que é esse o caminho que a jurisprudência irá seguir, de que o sujeito tem que estar sob efetiva influência, não é? E de forma que, vamos aguardar então, como o judiciário irá interpretar essas situações. Uma outra situação que eu achei um absurdo, isso já no jornal, né, também, é o seguinte: o sujeito foi abordado dormindo dentro do carro. Nós mostramos esse caso aqui no programa recentemente. Parado, embriagado, mas estava com o carro parado. E aí foi feito todo o procedimento como se ele estivesse se envolvido em um acidente, ou atropelado, ou matado alguém. Quer dizer, o sujeito estava dormindo lá, embriagado, parou o carro, não aguentou mais dirigir, parou o carro no acostamento e dormiu. Não tem dúvida. Eu acho que esses rigores, né, certamente o judiciário saberá conter. Agora, o que é importante, viu, Jardim, é que haja fiscalização, né, Belém? Porque não adianta, a lei não muda um país. A lei... Já que o senhor está falando em fiscalização, e nós já saindo já que nós estamos na seara do trânsito, vou abordar aqui a situação da gasolina. Nós constantemente recebemos reclamações aqui por parte de alguns motoristas e classificam e chegam a dizer que há um certo combinação, seja o famoso cartel, né? E o que o senhor está avaliando, o que o senhor já averigou, se realmente procede essa denúncia, o que existe de certo por parte de alguns motoristas que nos ligam para reclamar com relação aos valores cobrados no litro da gasolina no estado do Amapá, doutor? Eu quero dizer o seguinte, que eu vi um levantamento recente aí da ANP, em que a média nacional da gasolina é R$ 2,68. Então eu acredito que Macapá está dentro dessa média, ou seja, aqui está se vendendo a gasolina mais ou menos no valor aproximado a R$ 2,68. Naturalmente, se existir qualquer abuso, cabe, né, aos órgãos competentes, né, adotarem as providências. Nós não podemos permitir, né, que haja abuso nesse setor. Por quê? Porque o primeiro atingido é o trabalhador. Né? Porque o custo da gasolina, ele impacta em cascata diversos outros segmentos, né? Da área econômica. Né? Até o pãozinho que o sujeito compra na panificadora, às vezes, é atingido pelo aumento no custo do combustível. De forma que nós não podemos permitir que haja abuso nessa área por setores que têm uma facilidade, que são poucas pessoas que são proprietários aí dos postos, têm facilidade de organizar e defender os seus interesses. Agora, é preciso também que as instituições, o Ministério Público, a Justiça, tenha a capacidade também, né, de ter a sensibilidade para não permitir que haja abuso numa área, né, tão sensível para o trabalhador e para a sociedade. Certo. Nós temos a gente vai fazer um rápido, a produção me avisa que nosso tempo está em cima, Belém. Mas daqui a pouco eu quero dizer que nós vamos abordar aqui aquelas reclamações que foram feitas durante a semana pelos telespectadores do programa Bronca Pesada com relação ao Banco do Brasil, a falta de banheiro, a demora no atendimento. Nós vamos questionar o juiz sobre essa situação para ver o que ele tem a nos dizer daqui a pouco. Nova
Nova Veste Leve. Liquidando mesmo. Loja Nova Veste Leve. Tendências da moda para o Natal. É vestir bem E ser bem visto. Compre uma calça e ganhe outra. Compre uma blusa e ganhe outra. Compre uma camisa e ganhe outra. Qualquer peça, compre uma e ganhe outra. o poder do Natal na sua mão. Saiba economizar na hora de comprar. A Nova Veste Leve é o lugar. Nova Veste Leve. Centro de ofertas. A dedicação a você. Nova Veste Leve. Cândido Mendes, Compadre Júlio, Centro. Pessoas especiais merecem sempre o melhor. Por isso, os produtos ideais para você e o seu bebê você encontra na Baby Center. Diversas marcas de calçados e brinquedos, materiais de higiene e enxoval completo para bebês e gestantes. Para ocasiões especiais, roupas sociais, infantis e fantasias. Tranquilidade, confiança e qualidade para a sua família é na Baby Center. Baby Center Shop. Aqui tem tudo para o seu bebê e mais barato. Avenida Padre Júlio com São José, Centro. Você procura segurança, economia e qualidade de vida? Então venha para Renascer Ama Vida, o plano de assistência que você e sua família precisavam, com os mais diversos segmentos em odontologia, laboratório, farmácia, fisioterapia, equipamentos, direito e outros serviços. Estamos há mais de 8 anos no mercado. Receba bem um de nossos promotores. Renascer Ama Vida, seu plano para o futuro. Avenida Duque de Caxias, 269 Centro, atrás do Hospital Geral. Fone 3222-1489. Atenção! Notícia urgente! Devido à crise financeira mundial, a Mix Calçados baixa ainda mais seus preços. Confira as ofertas. Sandália Nicole Melissa, 9,90. Tênis feminino a partir de 29,90. Chuteira Mix adulto, 29,90. Sandália adulto, R$10. Sapatênis infantil, 29,90. Sapatênis adulto, 39,90. Na Mix Calçados não tem crise que aguente, porque aqui é barato de verdade. Mix Calçados São José, Concórdia de Carvalho, Centro. Vem aí, o segundo Festival de Prêmios do Sindijó, dia 14 de dezembro às 18 horas, com transmissão ao vivo pela TV Tucuju, canal 24. Com apenas R$10 você poderá ganhar um automóvel Gol geração 4 0 km, 4 motos Honda 0 km, Bros, Titan, Fan e Bis. Comprando sua cartela até o dia 13 de dezembro, você concorre a R$1.000 em dinheiro vivo. Promoção Sindijó. Participe e boa sorte! Aproveite as promoções da Amazônia Casa e Construção para você construir ou reformar. Só na Amazônia Casa e Construção você encontra novidades como pias coloridas, que estão fazendo o maior sucesso, e bitoneiras. Vai reformar? Pintura. Temos grande estoque de tintas e materiais, além de ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, vasos, pias e muito mais. Amazônia Casa e Construção, Rua Cícero Marques de Souza, 2442, Novo Horizonte. Fone 3251-5811. Bem, doutor, como eu disse ainda há pouco no programa, durante a semana nós acompanhamos inúmeras denúncias, diversas reclamações por parte dos usuários de quem procura o atendimento nas agências bancárias, principalmente na agência do Banco do Brasil, com relação à demora no atendimento, e também alguns reclamam até da falta de banheiro, enquanto existe uma lei que estipula o tempo mínimo de atendimento para a clientela, não é? E de 15 minutos, se eu não me engano, e no máximo 30 minutos a 40 minutos naqueles dias de maior movimentação, que são os dias de pagamento. Só que, infelizmente, isso não é cumprido. Eu acredito que não seja só não cumprido aqui no Amapá, mas em outras capitais também. Porque, como eu sempre falo, ir ao banco significa perder uma manhã e até, quem sabe, a parte da tarde. Né? Alguns não confiam na internet, né? Mas sim, doutor, qual é a sua avaliação diante desse caso aí? Na minha avaliação é que hoje nós temos o Código do Consumidor muito avançado, né? Eu acredito que o Banco do Brasil, ele muito embora seja uma entidade federal, ele é caracterizado como uma sociedade anônima. E ele não é elencado como uma entidade cujos litígios são apreciados pela Justiça Federal. Quem julga as lides que envolvem o Banco do Brasil é a Justiça do Estado. De forma que eu acredito que caberia ao Ministério Público do Estado, né, chamar aí o Ministério Público, chamar o Banco do Brasil, a gerência,
né? E tentar ali até um termo de ajustamento de conduta para que seja feita a reforma nos banheiros. Essa questão do tempo de duração nas filas é uma questão que tem inclusive levado a inúmeras leis municipais aí pelo Brasil afora. Não sei se Macapá tem uma lei municipal que estabelece penalidades rigorosas para as instituições financeiras que submetem, né, o usuário, né, a demoras excessivas aí nas filas do banco. Então há a possibilidade de um termo de ajustamento de conduta por parte do promotor que atua nessa área aí, do consumo, das relações aí com os bancos. Houve uma intenção assim, da Câmara de Vereadores, mas eu acredito que na questão de se fazer cumprir, né, isso é que aí que está o grande entrave, aí que está o grande gargalo, né? Se fazer cumprir leis dessa natureza, como um exemplo é uma dessas. Você ir a uma agência bancária tendo a certeza de que você vai sair de lá em no máximo meia hora. Infelizmente isso não acontece e a gente sabe disso. Muitas das vezes você chega numa agência, existe um único caixa para atender mais de 60, 70 pessoas. E aí você já calcula ali pelo menos 2 horas e meia numa fila, né? O que realmente não tem cabimento, né? Então acho que o Ministério Público tem que estar atento a essa questão que vocês estão colocando e convocar, né, o gerente, aí, o superintendente do Banco do Brasil, para que ele possa adotar, né, a agência de estruturas mínimas para atender dignamente as pessoas. Perfeito. Bom, a gente vai entrar aqui, doutor, numa questão de moradia, né, Belém? Com relação a Infraero. Esse ano nós tivemos por várias vezes isso como notícia, este assunto como notícia, onde houve a questão da intenção de desapropriar, de retirar algumas pessoas que ocupavam uma certa área da Infraero já há muitos anos, e essas pessoas acabaram sendo amparadas pela Justiça Federal. E vale lembrar que 2 dos bairros mais populosos da zona norte da cidade, que são o Infraero 1 e o Infraero 2, né, surgiram nessa área, né, por isso tem esse nome, surgiram na área da Infraero, e eu tive a oportunidade de acompanhar logo que começou, se eu não me engano, em 96, começo de 97, foi quando começou a invasão no bairro Infraero, e eu tive a oportunidade de acompanhar todo esse processo, né, fazendo matérias jornalísticas a respeito, e hoje são 2 bairros imensos, 2 bairros populosos, e nós temos ainda uma área, digamos assim, devoluta, doutor, na Infraero, e passando o Amapá por uma questão, mais precisamente Macapá, por uma questão problemática muito grande, que é a moradia. Como fica esse caso? Olha, a moradia é um direito constitucional do cidadão, né? Um cidadão que não tem um teto digno, ele não tem dignidade, né? E isso aí contraria o espírito da nossa Constituição, que é a lei maior. Eu diria que, segundo o levantamento do próprio município de Macapá, cerca de 25 mil famílias, né, aqui da cidade de Macapá não estão morando de forma adequada. Ou seja, muitas delas estão em áreas de ressaca, sem condição de salubridade, de higiene alguma, comprometendo a saúde própria, a saúde dos filhos, enfim, toda uma problemática no que toca à falta de moradia. Essa área da Infraero é uma área nobre, é uma área central, né? E eu acho que nós podemos, assim, há boa vontade do governo do estado do Amapá, tanto é que o governo do estado ele requereu a área, né, em processos lá da justiça, para fins de moradia da população. Então, há essa boa vontade das instituições aqui no estado em fazer esse programa habitacional na área da Infraero. E nós temos que enfrentar com muita sabedoria e com muita rapidez esse problema. Por quê? Porque se não houver uma ocupação da área da Infraero com projetos de interesse público, por exemplo, como construção de moradias, como construção de hospitais, construção de creches, enfim, uma gama de aparelho estatal, essas áreas serão invadidas, como foi o Infraero 1, como foi o Infraero 2, ocupadas desorganizadamente, e o custo disso para a cidade e para o futuro é enorme.
e de forma que nós temos que agir rapidamente. Algumas pessoas que residem aqui no final da FAB, elas se veem ameaçadas constantemente por essa situação, né? Qualquer momento eles podem ver suas casas serem jogadas ao chão por tratores. Eu pergunto, só para acalmar já o coração aflito dessas pessoas, o que a Justiça Federal, seja o senhor na pessoa de um juiz federal, tem a dizer para essas pessoas? O que eu tenho a dizer é que é um acordo na Justiça. Existe um acordo lá entre os diversos atores do processo, né, diversas partes do processo, no sentido de que haverá tentativa por parte do Estado do Amapá, né, de regularizar, de obter a cessão. Esse caso foi parar no Senado Federal, né? Já a bancada federal está atuando, né? Eu recordo que o senador Giovanni Borges, né, se manifestou em defesa dessas pessoas, dessa gente, dessas famílias. E é a manifestação da Justiça Federal nesse sentido? A Justiça Federal acredita, né, eu particularmente acredito, né, e acho que o Ministério Público Federal, o Dr. Cardoso, o Dr. Michel da AGU, diversas autoridades, acredita que é possível então haver a cessão dessa área para ou o município de Macapá. Aí nós temos o futuro prefeito que irá assumir. Temos que ver como é que ele vai encarar essa questão da ocupação da área da Infraero, que programa ele tem, que projeto ele tem, não é? Então, nós temos a convicção de que essa área pode ser cedida para o município ou para o Estado, e o Estado, viu, Beler, vai fazer a regularização fundiária desses imóveis que estão pendentes de regularização e que já têm situações consolidadas, desde que não comprometam a área operacional da Infraero. Mas a gente ainda está voltado para essa questão de meio ambiente, doutor. Eu queria ouvir Nós temos enfrentado aqui no município de Macapá, e recentemente nós acompanhamos, a Justiça Federal no Amapá determinou que a Prefeitura de Santana, cidade vizinha de Macapá, e a Estatal de Água do Estado terminem de construir e faça funcionar em 180 dias o novo sistema coletor de esgoto da cidade. A decisão foi tomada pela Justiça do Estado do Amapá. Doutor João Bosco responde essa sua pergunta depois do intervalo, ok? Nova Veste Leve, liquidando mesmo. Loja Nova Veste Leve, tendências da moda para o Natal. É vestir bem e ser bem visto. Compre uma calça e ganhe outra. Compre uma blusa e ganhe outra. Compre uma camisa e ganhe outra. Qualquer peça, compre uma e ganhe outra. O poder do Natal na sua mão. Saiba economizar na hora de comprar. A Nova Veste Leve é o lugar. Nova Veste Leve, centro de ofertas. A dedicação a você. Nova Veste Leve, Cândido Mendes com Padre Júlio Centro. Pessoas especiais merecem sempre o melhor. Por isso, os produtos ideais para você e o seu bebê você encontra na Baby Center. Diversas marcas de calçados e brinquedos, materiais de higiene e enxoval completo para bebês e gestantes. Para ocasiões especiais, roupas sociais, infantis e fantasias. Tranquilidade, confiança e qualidade para a sua família é na Baby Center. Baby Center Shop. Aqui tem tudo para o seu bebê e mais barato. Avenida Padre Júlio com São José, Centro. Você procura segurança, economia e qualidade de vida? Então venha para Renascer Ama Vida, o plano de assistência que você e sua família precisavam, com os mais diversos segmentos em odontologia, laboratório, farmácia, fisioterapia, equipamentos, direito e outros serviços. Estamos há mais de 8 anos no mercado. Receba bem um de nossos promotores. Renascer Ama Vida, seu plano para o futuro. Avenida Duque de Caxias 269 Centro, atrás do Hospital Geral. Fone 3222-1489. Atenção! Notícia urgente! Devido à crise financeira mundial, a Mix Calçados baixa ainda mais seus preços. Confira as ofertas. Sandália Nicole Melissa 9,90. Tênis feminino a partir de 29,90. Chuteira Mix adulto 29,90. Sandália adulto R$10. Sapatênis infantil 29,90. Sapatênis adulto 39,90. Na Mix Calçados não tem crise que aguente, porque aqui é barato de verdade. Mix Calçados São José com Cora de Carvalho Centro.
Vem aí o segundo Festival de Prêmios do Sindijó, dia 14 de dezembro às 18 horas, com transmissão ao vivo pela TV Tucuju, canal 24. Com apenas R$10 você poderá ganhar um automóvel Gol geração 4 0 km, 4 motos Honda 0 km, Bros, Titan, Fan e Bis. Comprando sua cartela até o dia 13 de dezembro, você concorre a R$1.000 em dinheiro vivo. Promoção Sindijó. Participe e boa sorte! Aproveite as promoções da Amazônia Casa e Construção para você construir ou reformar. Só na Amazônia Casa e Construção você encontra novidades como pias coloridas, que estão fazendo o maior sucesso, e bitoneiras. Vai reformar? Pintura. Temos grande estoque de tintas e materiais, além de ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, vasos, pias e muito mais. Amazônia Casa e Construção, Rua Cícero Marques de Souza, 2442, Novo Horizonte. Fone 3251-5811. O entrevistado de hoje do programa Bronca na Mesa é o juiz federal João Bosco Soares. Doutor, vamos aqui para a pergunta que eu deixei no ar ainda há pouco, com relação à decisão da Justiça, determinando que a Prefeitura de Santana termine de construir e faça funcionar em 180 dias o novo sistema coletor de esgoto da cidade. Já que a Justiça está fazendo esses trabalhos lá e exigindo, fazendo com que a Prefeitura, o prefeito e também a CAESA cumpra essa determinação, eu pergunto, e com relação ao município de Macapá, o que a Justiça Federal, o que os senhores estão fazendo para que essa realidade também seja mudado, sendo que a gente é de conhecimento da população que a água do Rio Amazonas realmente está poluída por todo tipo de coisas indesejáveis. A exemplo de coliformes fecais e outras coisas que são jogadas no Rio Amazonas através do esgoto. O que o senhor e os seus pares estão fazendo para mudar essa realidade? Olha, o Ministério Público, através do Dr. Cardoso, ingressou realmente com uma ação civil pública para que haja 100% da rede de esgoto, rede coletora de esgoto aqui em Macapá, e 100% da rede de fornecimento de água nos bairros, de forma que, com base nessa ação, certamente haverá desdobramentos, não é? Agora, o desdobramento numa ação dessa, viu, Belair, é muito complexo, porque não basta o juiz decidir, é preciso que haja, não é, o comparecimento aí, né, do Estado do Amapá, né, do município de Macapá, da CAESA, para que a gente possa equacionar esse problema que é muito grave. Realmente a rede de esgoto em Macapá é mínima, né? Salvo engano, ela atinge 3% da cidade. Não chega a 5%. A questão do fornecimento de água também ainda é problemática, mas nós acreditamos que há boa vontade, né, do governo do estado, do município, em enfrentar esse problema. Agora, nós queremos dar a nossa cota, já que tem essa ação civil pública, né? O Ministério Público está aí oferecendo, né, a sua ajuda para resolver esse problema da população. Eu acredito que é possível sonhar com esgoto, né, e com água para 100% de Macapá, se a gente tiver a capacidade de dialogar e de agir no sentido de que essas coisas aconteçam. Eu já estou acompanhando esse problema há vários anos, eu já deixei de sonhar, eu estou vivendo um pesadelo com esse problema, né? E não só eu, mas a várias comunidades. Eu acredito que a gente, que hoje, quem vive em Macapá, se depara com um rio que tinha tudo para ser um dos mais belos e mais agradável rio do mundo. No entanto, não tem quem se atreva a meter a mão com medo de pegar micose. Belair, nós não podemos esquecer que há necessidade, já que você colocou. O que nós temos que fazer, então? Nós temos que, o primeiro passo é ter um projeto básico, tanto para estender a rede de esgoto para 100% da cidade, como temos que ter um projeto básico para estender a água para 100% da cidade. Com base nesse projeto básico, aí naturalmente poder-se-á fazer aí, né, a licitação para contratar uma empresa e obter o recurso, né? Porque o PAC ele prevê recurso para saneamento. A respeito disso... Agora, se não tiver o projeto básico, realmente não vai poder obter esses recursos. É a respeito disso que eu queria lhe perguntar. O problema, Jardim, sem cortar o que você está falando, antes, só para
dar uma agulhada aqui no juiz e também em algumas autoridades, é que o dinheiro chega a Macapá, do governo federal, e retorna para a União porque não há projetos. Não há projeto. Ó, a questão do saneamento, por exemplo, a questão do esgoto, né, que nós temos em Macapá. O centro da cidade, que é um dos únicos locais onde existe esgoto, foi colocado ali na década de 40, ainda com o primeiro governador, né, que é o Janari Nunes. E hoje, até hoje, em 2008, nós não temos 5% de esgoto na cidade. Um plano diretor que em 2003 se fez o maior alarde, né, e no meu ver uma grande balela, porque até hoje não saiu do papel. A gente não vê nada executado desse plano diretor, foi discutido, foi colocado na mídia, né? Exatamente, se colocou os holofotes nesse plano diretor e até hoje não vimos nada a respeito desse plano diretor. Continuamos na mesma situação em todos os segmentos que se discutiu lá, né? Saneamento, saúde, educação, tudo continua na mesma. E não vemos a questão do saneamento. Temos problemas em cima de problemas. Aí o senhor fala dessa questão, tem que haver um plano. Um projeto básico. Um projeto básico, tem que haver planejamento. E pelo que eu estou vendo, existe dinheiro, porque existe um programa de aceleração do crescimento com muito dinheiro, né, para ser distribuído para esses projetos, mas como esse dinheiro vir se não existe a preocupação em se fazer projeto? Não é isso, doutor? Esse projeto básico, eu não acredito que haja recursos humanos aqui em Macapá para se elaborar um projeto básico dessa envergadura. Eu acredito que vai ter que se fazer uma licitação para contratar alguma empresa, né, de destaque nacional aí, que tem envergadura, para fazer esse projeto básico. Com base nesse projeto básico, naturalmente, aí o Estado do Amapá, o município de Macapá, poderá lutar por recursos na esfera federal, né, a fim de viabilizar o esgoto e a água para 100% de Macapá. Então nós temos que correr atrás desse projeto básico para poder estender essa rede para 100% da cidade. Tudo isso aí, naturalmente, eu acredito que será debatido nessa ação civil pública. E nós iremos aí, naturalmente, contribuir com muito diálogo, com muita ponderação, com muito bom senso para a solução desse problema, porque realmente não é uma equação simples de se fazer, porque depende aí de uma série de atores e de uma série de ações que, se não houver um bom entrosamento, é difícil de implantar. Você quer um exemplo? Quando vai se asfaltar as ruas de um bairro, por exemplo, um bairro X, a primeira coisa que se faz, se aterra, depois se asfalta e acabou. Não há preocupação com a questão da água da chuva, para onde é que vai a água da chuva, né? Eu tenho notícia aqui de bairros... ninguém fiscaliza isso, né? Não. Eu tenho notícia de bairros onde se fez o aterro, se subiu o nível da rua, se colocou lá o asfalto de qualquer jeito. Quando a chuva veio, o nível estava mais alto, a água toda escorreu para dentro das casas e aí na madrugada as pessoas saindo, correndo atrás de picareta, atrás de enxada para poder a casa não alagar. Quer dizer, não resiste. O engenheiro que... Eu queria colocar, Jardim, que o governo federal, ontem eu vi essa semana a ministra Dilma Rousseff dizendo que, muito embora haja essa crise mundial, não é? Essa desaceleração econômica no mundo, não vai chegar a haver uma recessão no país. Também acompanha. É? E ela está dizendo o seguinte, que o Brasil dispõe de mais de 600 bilhões para gastar pelo PAC até 2010. Mas então há uma necessidade que a gente corra atrás desse projeto básico, da contratação de uma empresa para fazer esse projeto básico na área de saneamento, tanto envolvendo água como a rede coletora, para que a gente não perca esses recursos. Eu estou assim, tentando colaborar no sentido de colocar, e tenho certeza que o governo do estado, o município devem estar se movimentando já de algum tempo, né? Para que realmente esse projeto básico talvez já esteja até pronto, não é? E vamos ver nessa ação civil pública, para que esse projeto básico ele possa viabilizar a aquisição de recursos pela bancada federal, porque sem esse projeto básico não há como a bancada federal, né,
lutar pelos recursos, né? É então aquela coisa, né, doutor? É preciso olhar para o futuro, né? Pensar grande, pensar no futuro, porque de outra forma eu acredito que Macapá não vai deixar de respirar esses ares de província. Falando em ares de província, há 20 anos, nós, quando eu digo nós, eu quero me envolver também, porque já estou aqui há mais de 14 anos, os amapaenses, infelizmente, sofrem de até de certa forma, até um descaso, né? Que é a falta de terem implantado aqui a Advocacia da União, né? Para defender os interesses da comunidade. A exemplo, assim, quando nós enfrentamos um problema, a exemplo, que a necessidade de se ter uma advocacia para ir de encontro ao poder, ou seja, ao governo federal, aos órgãos federais, e sempre ninguém sabe a quem recorrer, principalmente aquele cidadão humilde, esse é que fica à mercê do Deus dará. O que mudou hoje com a implantação hoje da Advocacia da União, doutor? Antes de responder a tua pergunta sobre a Advocacia da União, eu gostaria de colocar o seguinte, que nessa questão do saneamento, nessa questão do trânsito, a gente sempre contou com a boa vontade tanto do governo do estado como com relação ao município de Macapá. Então eu sempre procuro ressaltar nas minhas manifestações que eu, como autoridade, eu tenho que ter muita prudência naquilo que falo, não é? Eu sempre ressaltei, não é? Esse bom convívio, não é? E eu só tenho elogios tanto ao estado do Amapá, né? Ao governo do estado, ao município, pela forma com que eles sempre conduziram, né, os seus trabalhos e a sua relação com a justiça. Então, nessa questão do saneamento, né, certamente há ações, né, do Estado no sentido de viabilizar os recursos. Coloco também que na questão do trânsito, certamente está havendo aí uma certa luta com esse objetivo. Quanto à Advocacia da União, eu gostaria de dizer o seguinte, que a Constituição de 88, ela previu a criação da advocacia, da Defensoria Pública, tanto na esfera estadual quanto na esfera da União. O que significa a Advocacia da União? Significa que a pessoa humilde, pobre, que tenha um litígio com a União, que tenha uma disputa com o INSS por uma pensão, uma aposentadoria por invalidez, que teve seu nome, por exemplo, só a título de exemplo, inserido indevidamente no Serasa, mas não tenha meios de pagar um advogado, que seja pobre, ela pode procurar, não é, a Defensoria Pública da União, para que a Defensoria ingresse com uma ação contra a Caixa Econômica, INSS, União, não é, qualquer órgão federal, para defender os seus interesses. São defensores do mais alto gabarito, da mais alta qualidade, né, e que trabalham gratuitamente para aquela pessoa que não tem condição de pagar o seu advogado. E isso você viabiliza o acesso das pessoas ao poder judiciário, que é um princípio constitucional. O sujeito não pode ser privado de acesso, né, a um serviço público, né, por falta de meios financeiros. Perfeito. De forma que a Advocacia da União, ela visa justamente viabilizar o acesso dos mais carentes ao poder judiciário através de um técnico, de um advogado preparado para isso, pago pelos cofres públicos a custo zero, gratuitamente para o cidadão humilde e pobre. A Advocacia da União, ela foi implantada em Macapá em que data? Ela foi implantada através de uma ação civil pública do Ministério Público Federal, né, e de uma decisão da Justiça. Mas, de qualquer maneira, já havia uma previsão da sua instalação aqui em Macapá. Agora, independente de quem instalou, se foi por ação civil pública, por decisão da Justiça Federal, ou se foi por deliberação do defensor geral, do defensor geral, o que importa é que ela está aí, está funcionando. Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou e está aí servindo a população, sobretudo aquela mais carente, que não tem meios de pagar o seu advogado. Certo. Próximo bloco, Belay, a gente vai tratar de um assunto bastante interessante que faz parte do nosso dia a dia, que é essa questão da ocupação, né, das calçadas e essa falta de planejamento
para o pedestre em Macapá. Se bem que tem alguns donos de residências e que eles se acham com o direito de dizer que a calçada é de sua propriedade, o que nos deixa muito a lamentar. Daqui a pouquinho a gente discute isso. Nova Veste Leve. Liquidando mesmo. Loja Nova Veste Leve. Tendências da moda para o Natal. É vestir bem E ser bem visto. Compre uma calça e ganhe outra. Compre uma blusa e ganhe outra. Compre uma camisa e ganhe outra. Qualquer peça, compre uma e ganhe outra. o poder do Natal na sua mão. Saiba economizar na hora de comprar. A Nova Veste Leve é o lugar. Nova Veste Leve. Centro de ofertas. A dedicação a você. Nova Veste Leve. Cândido Mendes, Compadre Júlio Centro. Pessoas especiais merecem sempre o melhor. Por isso, os produtos ideais para você e o seu bebê você encontra na Baby Center. Diversas marcas de calçados e brinquedos, materiais de higiene e enxoval completo para bebês e gestantes. Para ocasiões especiais, roupas sociais, infantis e fantasias. Tranquilidade, confiança e qualidade para a sua família é na Baby Center. Baby Center Shop. Aqui tem tudo para o seu bebê e mais barato. Avenida Padre Júlio com São José, Centro. Você procura segurança, economia e qualidade de vida? Então venha para Renascer Ama Vida, o plano de assistência que você e sua família precisavam, com os mais diversos segmentos em odontologia, laboratório, farmácia, fisioterapia, equipamentos, direito e outros serviços. Estamos há mais de 8 anos no mercado. Receba bem um de nossos promotores. Renascer Ama Vida, seu plano para o futuro. Avenida Duque de Caxias 269 Centro, atrás do Hospital Geral. Fone 3222-1489. Atenção! Notícia urgente! Devido à crise financeira mundial, a Mix Calçados baixa ainda mais seus preços. Confira as ofertas. Sandália Nicole Melissa 9,90. Tênis feminino a partir de 29,90. Chuteira Mix adulto 29,90. Sandália adulto R$10. Sapatênis infantil 29,90. Sapatênis adulto 39,90. Na Mix Calçados não tem crise que aguente, porque aqui é barato de verdade. Mix Calçados São José, Concórdia de Carvalho, Centro. Vem aí, o segundo Festival de Prêmios do Sindijó, dia 14 de dezembro às 18 horas, com transmissão ao vivo pela TV Tucuju, canal 24. Com apenas R$10 você poderá ganhar um automóvel Gol geração 4 0 km, 4 motos Honda 0 km, Bros, Titan, Fan e Bis. Comprando sua cartela até o dia 13 de dezembro, você concorre a R$1.000 em dinheiro vivo. Promoção Sindijó. Participe e boa sorte! Aproveite as promoções da Amazônia Casa e Construção para você construir ou reformar. Só na Amazônia Casa e Construção você encontra novidades como pias coloridas, que estão fazendo o maior sucesso, e bitoneiras. Vai reformar? Pintura. Temos grande estoque de tintas e materiais, além de ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, vasos, pias e muito mais. Amazônia Casa e Construção, Rua Cícero Marques de Souza, 2442 Novo Horizonte. Fone 3251-5811. Ok, estamos de volta com Bronca na Mesa, doutor. E como eu falei no bloco anterior, tratar um pouco a respeito dessa questão do planejamento das nossas ruas, da falta de planejamento, eu diria, das nossas ruas e calçadas, e essa questão da preocupação que deveria existir também com o pedestre, né? Uma vez a calçada ocupada, o pedestre é obrigado a andar no asfalto, dividindo espaço com carro, com moto, e aí outro problema com relação a trânsito novamente, né, doutor? Não tenha dúvida, né? Infelizmente, a equação dessa relação entre o pedestre, o ciclista, né, o condutor do veículo automotor, o motociclista, ela é muito triste aqui em Macapá. Você veja que o pedestre ele não tem um espaço próprio para ele poder se locomover. Por quê? Porque as calçadas aqui de Macapá, elas não têm um alinhamento, elas não têm uma uniformidade. Nem o pedestre, nem o ciclista, né, doutor? Exatamente. O ciclista, por sua vez, anda na contramão, não tem uma ciclovia, uma ciclofaixa, para que ele, um espaço reservado para o ciclista, para que ele possa se locomover. Por sua vez, o motociclista é muito mal orientado, muito mal formado, muito mal habilitado, imprudente, dirige em excesso de velocidade, às vezes
corta, faz zigue-zague, às vezes se embriaga para dirigir uma motocicleta. Nós observamos essa obra aqui da Clodomiro de Moraes e nós observamos que ela ficou muito bonita, tá excelente, parabéns ao prefeito, parabéns ao governo federal, mas eu notei que a via que devia existir lá para o ciclista, infelizmente não existe. Diante desses casos, assim, de que forma a Justiça Federal age para fazer valer o direito do cidadão? Veja bem, olha, eu entendo, é um entendimento pessoal, né? Que essa matéria relativa a trânsito, por envolver uma quantidade de óbitos muito elevada, ela atinge diretamente o SUS, ela impacta o SUS e ela impacta a Previdência. E isso atrai a competência para a área federal. É um entendimento meu, eu posso até ser vencido nesse entendimento, não é? E por ser competência federal, eu entendo que seria da nossa alçada atuar no sentido de responsabilizar, né, os órgãos públicos que não tomam as medidas adequadas para proteger a população, né? De forma que essa é a minha visão, né? Mas temos feito esse trabalho, digamos, diplomático com as autoridades, tentado sensibilizar, contando que já houve alguma evolução, né? Hoje você nota que já está se sinalizando de forma horizontal a cidade, a qualidade do asfalto, do asfaltamento tem melhorado, tem passado por algumas reformas. Sabemos que tudo isso é um processo, né? Nós começamos a caminhada e temos certeza que haverá uma evolução, uma melhoria na qualidade do trânsito de Macapá. Agora, para isso, Belair, Jardim, é fundamental que haja a elaboração de um plano de mobilidade urbana. Nós tivemos uma negociação com o prefeito João Henrique, diversas autoridades, e o prefeito João Henrique ficou de contratar uma empresa em Belo Horizonte, chegou até a anunciar que havia contratado essa empresa para fazer um plano de mobilidade urbana. Eu não sei como é que ficou esse plano de mobilidade urbana. Eu espero até que o prefeito João Henrique apresente até o final do seu mandato esse plano de mobilidade urbana que se comprometeu a fazer perante diversas autoridades. Você acredita em Papai Noel também, não é, doutor? Ele empenhou a palavra. Eu acredito na sua palavra. Nós esperamos que o prefeito realmente possa honrar, né, esse compromisso. Também se anunciou a licitação para novas empresas de ônibus. Foi anunciado. Para cada 10 coisas que o Dr. João Henrique Pimentel anuncia, a gente tem que dar um desconto considerável. Sim, sem querer lhe ofender aqui, porque eu acabo, quando o senhor acredita em Papai Noel, danças dos duendes e mais alguma coisa, o senhor está acreditando que ele vai apresentar esse plano até antes de terminar o exercício dele, né? É verdade, viu, Belair? Mas independente, se o prefeito João Henrique não apresentar esse plano de mobilidade, então caberá ao futuro prefeito providenciar, né, esse plano de mobilidade, porque ele é fundamental. Necessário demais. Ele é necessário. Você vai a Juiz de Fora, Belair, você nota, por exemplo, que o pedestre ele tem o seu espaço próprio. Existem barreiras de contenção nas vias públicas que impedem um pedestre de atravessar uma via pública de muito movimento de veículo fora da faixa de pedestre. Existem barreiras de contenção ao longo das vias de alta movimentação. Isso é um sinal de planejamento. Isso tudo significa o quê? Que Juiz de Fora passou por um plano de mobilidade urbana que foi implementado. Então nós podemos fazer também a mesma coisa em Macapá. Então eu sonho sim, eu acredito em Papai Noel, né? E acredito que nós vamos chegar lá. Que seria uma tragédia se a gente não acreditasse nisso. Verdade. Né? É verdade. Agora, voltando aqui, o senhor que viaja muito e conhece muitos estados, né? Inclusive esse seu conhecimento, o senhor está trazendo e emprestando para o povo do Amapá, para as autoridades, de certa forma, essa habilidade, até de forma muito diplomática, que é uma forma que o senhor tem maravilhosa, que o diálogo é a arte do entendimento, a arte do conhecimento, e nós ficamos felizes por isso. Mas o senhor, tomamos conhecimento aqui através de sua assessoria, que o senhor vai viajar para Cuiabá. O objetivo dessa sua viagem? Haverá agora um encontro em Cuiabá para discutir uma reformulação na legislação do Código de Processo Penal. Então nós estaremos lá com diversos desembargadores, ministros do Supremo, discutindo
reformas nessa legislação, que é muito útil no nosso dia a dia, viu, Belém? Que a gente está, nesses eventos, aperfeiçoando o conhecimento e prestando um trabalho de melhor qualidade na nossa jurisdição. Já que chegamos ao final do programa Bronca na Mesa de hoje, eu queria que o senhor deixasse também as suas considerações finais para o público que está nos assistindo. Eu gostaria de mandar um abraço a todo o público, gostaria de